Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil. Se você chegou neste canal aqui de paraquedas, você está no lugar certo, meu amigo e minha amiga. Hoje a gente vai falar aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para você que está fazendo concurso aí na área de educação, é uma matéria super importante, uma matéria que com certeza vai cair na sua prova. Beleza? A gente vai dividir aí as aulas em etapas para não ficar uma aula tão massiva, para não ficar uma aula tão intensa. E se você gostar do conteúdo, eu peço por gentileza que você deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações toda vez que nós postarmos aqui um vídeo novo. Beleza? Então, na descrição também vai ficar o meu WhatsApp, vai ficar 50 questões comentadas do ECA e também essa aula em PDF a gente vai deixar disponível para você, ok? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil! Hoje a gente vai falar aqui de um tema bem legal aqui que cai em qualquer prova de concurso, hein? Então hoje a gente vai falar aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então rufe os tambores! Confetezinho, confetezinho! Então hoje a gente vai falar aqui das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos começar aqui com o artigo 1, que ele fala o seguinte, a gente vai logo direto ao ponto. Lembrando o seguinte, você tem aí a oportunidade de ter 50 questões comentadas aqui embaixo. Então chega de jabá, vamos começar. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, o artigo 2 ele fala o seguinte: considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade. A banca, ela gosta muito de colocar pegadinhas nessas questões. Uma pessoa com 12 anos de idade incompleto, ela tem 11 anos e 11 meses. Ela não completou ainda, né, a idade para ser adolescente. Para ser adolescente, aí sim, a partir dos 12 e 18 anos. Então, considera-se criança uma pessoa que tem menos de 12 anos, ou seja, que ainda não completou o seu 12º aniversário. Beleza? Então, essas distinções é importante porque as crianças e os adolescentes apresentam necessidades, interesses e características diferentes e a lei estabelece medidas específicas para cada grupo, ok? Então, vamos ler aqui o parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, o Estatuto da Criança, o ECA, ele estabelece uma exceção à regra geral de que adolescentes são as pessoas com idade entre 12 e 18 anos. Esse parágrafo, ele diz que em casos excepcionais, o ECA pode ser aplicado excepcionalmente às pessoas com idade entre 18 e 21 anos. Essa exceção significa que em situações específicas previstas em outras leis, como por exemplo, em casos de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas ou programas de acolhimento institucional, o ECA pode ser aplicado para garantir a proteção e a promoção dos direitos desses jovens. Essa medida busca o quê? Assegurar que os jovens que ainda não atingiram a plena maturidade física e psicológica possam contar com medidas de proteção e garantia de direitos independentes da idade que tenham. Beleza? Maravilha! Vamos seguir aqui então para o artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Maravilha?
Beleza? Ótimo. Vamos explicar aqui então, né? O que quer dizer, né? Isso significa que assim, deixa eu voltar aqui porque eu pulei aqui. Isso significa que assim como os adultos, as crianças e os adolescentes têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, ao trabalho, à liberdade, à igualdade, à dignidade, entre outros direitos fundamentais. No entanto, o ECA destaca que esses direitos eles devem ser assegurados considerando as particularidades e as necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. Por isso, a lei prevê a proteção integral dessas pessoas, garantindo-lhe todas as oportunidades e facilidades para que possam desenvolver-se de forma plena e em condições de liberdade e dignidade. Dessa forma, a proteção integral prevista no ECA visa assegurar que as crianças e os adolescentes tenham acesso a políticas públicas que garantam o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições adequadas. Claro, sem violência, sem exploração, sem negligência ou qualquer outra forma de violação de direitos. Beleza? Olha o confetinho. Confetinho. Ok. Vamos seguir aqui para o parágrafo único, né? Então, o que diz aqui o parágrafo único? Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas das famílias ou a comunidade em que vivem. Beleza? Esse parágrafo único, o que isso significa? Que todos os direitos estabelecidos no ECA devem ser garantidos a todas as crianças e adolescentes, independente de todos esses fatores aí que a gente mencionou, né? Dessa forma, o ECA busca promover a igualdade de oportunidades para todas as crianças e adolescentes, assegurando que elas tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, independente de qualquer tipo de discriminação. Essa garantia visa o quê? Visa a igualdade de direitos, que é fundamental para a promoção do desenvolvimento integral da criança e do adolescente, bem como para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, essa disposição legal busca combater todas as formas de preconceito e discriminação que possam afetar negativamente o desenvolvimento e a vida das crianças e do adolescente. Ok? Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Então, o artigo 4 é uma norma que estabelece que é dever de todos os setores da sociedade, incluindo a família, a comunidade, a sociedade em geral e também o poder público, garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Esse dispositivo legal ele determina que a proteção integral dos direitos das crianças e do adolescente deve ser uma prioridade para todos, de modo que todas as ações, políticas, serviços voltados para a infância e juventude devem ter como objetivo principal assegurar o pleno exercício desses direitos, em especial os direitos à vida, à saúde, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, respeito, dignidade, liberdade e convivência familiar e comunitária. Beleza? Assim, o que isso leva, né? É uma responsabilidade compartilhada entre todo mundo. A família está envolvida, a sociedade está envolvida
e o Estado também está envolvido. Então todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo no mesmo foco, criança e adolescente precisam crescer e se desenvolver num ambiente seguro, saudável e propício. Maravilha? Ok, vamos seguir aqui, vamos dar seguimento. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então, a garantia de prioridade vai compreender o quê? Né? Vamos ver aqui o que vai compreender. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. É questão de prova isso aqui, hein? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isso significa que em qualquer situação de risco, a criança e o adolescente devem receber proteção e socorro imediatamente, independente das circunstâncias ou do contexto em que se encontram. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, os serviços públicos e de relevância pública, por exemplo, saúde, educação, devem priorizar o atendimento de crianças e adolescentes, garantindo o quê? Garantindo o acesso a esses serviços de forma adequada e com qualidade. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, a elaboração e a execução das políticas sociais públicas, elas devem ser dadas a demanda, né? A demanda deve ser preferencialmente às crianças e o adolescente, de modo que as políticas públicas estejam alinhadas com os seus direitos e garantias. Maravilha? Ok? A letra D, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, a alocação, né, nesse caso, de recursos públicos, ela deve ser destinada de forma bem privilegiada às áreas que visam a proteção da infância e da juventude. Alguma delas, educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, o lazer, a fim de garantir o pleno exercício dos direitos das crianças e dos adolescentes. Show de bola! Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Em outras palavras, o artigo estabelece a proteção integral lá das nossas criancinhas e dos nossos adolescentinhos contra qualquer forma de violência. Então não pode bater, não pode espancar, não pode enfiar a mão na cara, não pode nada disso. Seja ela física, não pode nem bater, psicológica ou moral, bem como discriminação ou negligência por parte de seus pais, responsáveis ou instituições ou do Estado. Artigo 6. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, na interpretação dessa lei, né, destaca-se duas coisas: os fins sociais a que ela se destina e a proteção integral e prioridade aos direitos da criança e do adolescente. Então, existe uma exigência bem comum que deve ser observada em busca do interesse coletivo. Os direitos e deveres individuais e coletivos que devem ser respeitados e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, que requer o quê? Requer uma abordagem especializada, uma proteção integral dos direitos fundamentais. Em outras palavras, a interpretação da lei deve estar voltada para garantir a efetivação dos direitos das crianças e do adolescente
levando em consideração as características próprias dessa fase da vida. E, claro, as necessidades específicas que elas decorrem. Maravilha? Então hoje a gente fica por aqui. É uma aula, né, uma aula super tranquila para você assistir ela várias vezes. Eu vou deixar elas em etapas para ficar bem tranquilo para você gravar. Lembrando que você tem o nosso e-book grátis aqui embaixo, hein? Se você quiser gravar qualquer coisa para concurso público, para qualquer coisa na vida, eu vou deixar um e-book aqui que te ensina a memorizar as coisas, que te ensina a fazer mapas mentais, que te ensina a obter melhores resultados, que te ensina a entender melhor a sua mente. Então esse e-book é grátis, ele tem 40 e poucas páginas, ele tem muita informação legal, tá? Então vou deixar aqui embaixo na descrição também, se você quiser ter acesso. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e aquele abraço, confetinho, valeu!